Eu me afoguei, e de repente, estava fora do meu corpo, imerso em uma escuridão absoluta. No início, era apenas silêncio. Não havia mais o som ensurdecedor do mar em tempestade, apenas paz. Não sentia frio, nem dor, apenas uma calma indescritível, como se estivesse suspenso em um vazio. Mas não era um vazio solitário. Era como se houvesse uma presença, algo que preenchia aquele espaço. Era um escuro acolhedor, misterioso, mas não assustador. Então, em meio à escuridão, vi um pequeno ponto de luz. Era a única coisa que havia para se concentrar, e fui atraído por ela. Ao focar minha atenção naquele ponto, percebi que estava me aproximando dele, ou talvez fosse ele que se aproximava de mim. Não sei dizer até hoje, mas havia movimento, e à medida que nos aproximávamos, comecei a sentir algo extraordinário. Ondas de amor me envolviam. Era como se a luz me abraçasse, um calor que preenchia todo o meu ser. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. E então, a luz falou comigo. Não era uma voz comum, mas algo que ressoava diretamente na minha alma. Ela disse: "Você precisa voltar. Você tem um propósito." Essa palavra, propósito, ecoou dentro de mim de uma maneira tão intensa que parecia reverberar por cada parte do meu ser. Durante essa experiência, vi coisas que ainda hoje me deixam sem palavras. Uma delas foi a visão de que eu teria câncer, algo que realmente aconteceu mais tarde. E percebi que essa experiência me transformou profundamente. Quando voltei à vida, tudo era diferente. Eu podia olhar nos olhos de uma pessoa e enxergar a sua luz interior, como se cada um carregasse um fragmento daquela luz que eu vi. Além disso, comecei a ver auras, e o mais surpreendente, tinha saberes súbitos, uma espécie de intuição profunda que simplesmente me invadia. Digo sempre que morrer é difícil, mas voltar à vida é ainda mais desafiador. Eu amava mergulhar. Era o meu sonho, a minha paixão. Trabalhar como mergulhador comercial era o auge para mim, especialmente porque eu também era o engenheiro-chefe de uma pesquisa envolvendo submarinos. Mas, no dia da minha experiência de quase morte, tudo mudou. Naquele dia, estávamos testando um veículo operado remotamente. O tempo piorava rapidamente. Ao tentar retornar ao porto, o capitão nos avisou que não era seguro entrar por causa das ondas gigantes. Ainda assim, precisávamos levar um dos engenheiros do projeto até Los Angeles, e decidimos usar um bote inflável para atravessar. Seguimos as ondas, tentando navegar entre os vales e cumes, mas, de repente, caímos de uma onda de quase 8 metros. A embarcação foi destruída. Eu estava na proa e fui lançado ao mar. Tudo era violento. A água me arrastava para baixo. A pressão nos meus ouvidos aumentava e meu colete salva-vidas não me levava à superfície. Como mergulhador comercial, sabia que conseguia prender a respiração por até 3 minutos. Mas quando o ar acabou, a euforia da privação de oxigênio tomou conta e, por fim, respirei. Senti o sal queimando em meus pulmões e então, estava fora do meu corpo. A agitação desapareceu. Não havia mais luta, dor ou medo. Havia apenas aquela escuridão e, mais tarde, aquela luz. Essa experiência mudou tudo em mim. Aprendi que o amor é o centro de tudo, que há um propósito em cada existência e que, mesmo na maior escuridão, existe luz. Ela nos espera, nos guia e nos acolhe. Voltar foi difícil, mas carrego comigo essa certeza. Estamos aqui para algo maior, e o amor é o que nos conecta a isso. Eu estava completamente maravilhado com o que via. Conforme me aproximava daquela luz, comecei a perceber que ela não era apenas um feixe único. Era composta por milhões e milhões de fragmentos brilhantes, todos em movimento. Eles se mexiam de forma coordenada, como um cardume de peixes que muda de direção ao mesmo tempo, revelando suas cores reluzentes. Esses fragmentos tinham uma beleza indescritível, com cores vibrantes, se movendo em perfeita harmonia. Eu estava em estado de absoluto fascínio,
me aproximando mais e mais, sentindo um amor que crescia a cada instante. Até que 3 fragmentos de luz se destacaram do todo e começaram a vir na minha direção. Não havia palavras, mas eu entendia claramente o que estavam dizendo. Estavam me dando as boas-vindas, me recebendo de volta para casa. Aquele sentimento de amor e acolhimento era tão poderoso que mal podia conter as emoções. Logo, outros fragmentos se juntaram a eles. E eu percebi, com uma clareza inconfundível, que eu também havia me tornado um fragmento de luz. Eles me comunicaram que iríamos mais fundo na luz. Fomos em direção a algo que parecia uma esfera imensa, quase como um universo em si mesmo. Quando entramos, comecei a reviver minha vida. Mas não era como assistir a um filme ou lembrar de momentos. Era algo muito mais intenso. Eu revivia cada experiência, não apenas do meu ponto de vista, mas também do ponto de vista de cada pessoa com quem eu tinha interagido. Isso era simplesmente avassalador. Meu ser parecia fragmentado em múltiplas consciências, e eu via e sentia tudo como se fosse aquelas outras pessoas. Foi quando percebi que as almas que me acolheram, que agora chamo de minha família espiritual, também estavam vivenciando tudo isso comigo. Elas não julgavam o que viam, apenas observavam e me amavam, mesmo quando eu me sentia envergonhado de algumas coisas que havia feito. Eu era jovem, impulsivo, egocêntrico e muitas vezes passava por cima das pessoas sem me importar. Porém, aquele julgamento não vinha deles, mas de dentro de mim. E também vi momentos da minha vida em que agi com amor puro, sem esperar nada em troca. Esses momentos criavam ondas gigantescas, como uma pedra lançada em um lago calmo. Enquanto atos alimentados pelo meu ego, como conquistar um cargo importante aos 20 e poucos anos, geravam quase nenhum impacto. Era como se os gestos de amor tivessem um poder transformador que reverberava infinitamente, enquanto as conquistas movidas pelo ego não tinham a mesma força. Quando o ciclo da minha vida terminou, comecei a ver algo ainda mais extraordinário. Vislumbres do meu potencial futuro. Era como olhar por um corredor onde tudo à minha frente estava cristalino no centro, mas as bordas permaneciam borradas. Entendi que aquele caminho central era o mais claro e alinhado, mas que eu tinha liberdade para escolher diferentes direções. À medida que explorava essas possibilidades, minha família espiritual me sustentava com amor, me ajudando a compreender o que via. Então, cheguei a um ponto em que a luz, aquela vastidão de fragmentos brilhantes que parecia viva, falou em uníssono. Era como se cada partícula de luz estivesse em harmonia, e eu percebi que estava diante de Deus. A mensagem era clara: não é a sua hora. Você deve voltar. Mas eu não queria. Argumentei com Deus. Disse: não, por favor. Aqui eu sou amado como nunca fui na terra. Minha família terrena era disfuncional, mas aqui, pela primeira vez, me sinto completo, inteiro, amado incondicionalmente. Não quero voltar para aquele corpo quebrado. Mesmo assim, a luz insistiu: você tem um propósito. Ainda não é sua hora. A palavra propósito ressoou em mim de uma forma tão profunda que foi impossível ignorar. Relutante, aceitei que precisava voltar, mas o amor que experimentei ali mudou para sempre quem eu sou. Hoje, eu sei que estamos aqui para aprender, amar e criar impacto nos outros com intenções puras. E mesmo na dor, existe propósito, porque o amor é o que nos conecta a tudo. E então, mais uma vez, a luz falou. Dessa vez, sua voz era como a de um pai amoroso, cheia de ternura, mas firme. Ela disse: você deve voltar. Você tem um propósito. Aquela palavra, propósito, reverberou profundamente dentro de mim, ecoando por todo o meu ser. Estávamos naquele espaço de luz, onde parecia que estávamos conectados a todas as almas que já existiram e as que ainda viriam a existir. Era como se minha consciência se expandisse ao infinito. E aquela palavra, propósito, ressoava com tanta clareza que não havia como ignorá-la. De repente, eu entendi. Era simples, eficiente,
incontestável. Eu não tinha outra escolha além de aceitar. Aceitar que sim, eu precisava voltar. E com essa aceitação, encontrei-me fora do meu corpo. Meu corpo estava preso em uma espécie de redemoinho debaixo d'água, girando sem parar, envolvido na corrente das ondas. Mas eu estava de pé, do lado de fora, apenas observando. Os 3 seres de luz que me haviam recebido estavam comigo, e juntos, observávamos meu corpo. No meio dos destroços do acidente, vi a proa do barco inflável se aproximar, e de forma quase milagrosa, uma corda se enrolou ao redor do meu braço. Então, outra onda enorme veio, e com ela, o pouco de ar que restava em um dos flutuadores do barco inflável fez com que ele emergisse, puxando meu corpo junto. A corda apertou ao redor do meu braço e, de alguma forma, comecei a ser içado para cima. Enquanto isso acontecia, meu corpo se chocava contra os destroços, expulsando um pouco da água salgada que enchia meus pulmões. Nesse momento, senti algo, um empurrão gentil da minha família espiritual. E então houve uma vibração, como se todo o meu ser estivesse sendo sintonizado novamente. Foi então que voltei ao meu corpo. Era como se estivesse parcialmente aqui e parcialmente lá. Eu ainda carregava um pouco daquela consciência expansiva, mas ela começava a evaporar, como areia escorrendo pelos dedos. Quando recobrei a consciência plena, percebi que estava na superfície da água, mas com muita dificuldade para me manter flutuando. Eu tossia, expelindo água salgada, enquanto uma única palavra ecoava na minha mente: propósito. Eu tentava agarrá-la, entender seu significado, mas ela parecia escapar, como um vislumbre de algo que não conseguia segurar completamente. Foi quando ouvi as vozes dos meus companheiros de tripulação. Eles haviam permanecido na área perigosa, com ondas enormes, buscando por mim. Como um deles conseguiu segurar uma lanterna naquelas condições, nunca saberei. Mas eles estavam lá, iluminando as águas, me procurando incansavelmente. Eles são meus heróis. Quando me encontraram, eu tentava responder aos seus gritos, mas minha voz era fraca, quase inexistente, depois de engolir tanta água salgada. Eles nadaram até mim, e juntos enfrentamos mais um desafio. Tínhamos ainda 1 quilômetro de nado até a costa. Eu continuava afundando, exausto, até que percebi algo estranho no meu colete salva-vidas. No escuro, abri o colete e vi que ele estava encharcado, saturado de água salgada, cheio de um forro de fibra que o tornava mais pesado do que útil. Ele não estava me mantendo à tona, estava me puxando para baixo. Então, o abandonei. E, sem ele, finalmente consegui me segurar nos destroços restantes do barco. Todos nós nos juntamos, apoiando uns aos outros. Sabíamos que essa era a única forma de sobreviver. Nadamos juntos aquele último quilômetro, enfrentando as ondas, até finalmente chegar à costa. Sobreviver foi um milagre. Mas o que nunca vou esquecer é o quão denso tudo parecia ao retornar. A realidade do outro lado era tão vívida, tão intensa, tão real, que esta vida parecia um sonho, uma sombra daquela experiência. Lá, minha consciência era vastamente maior. Aqui, tudo parecia limitado, pesado. Depois disso, minha vida mudou. Comecei a notar coisas que nunca tinha visto antes. Olhando nos olhos de alguém, eu conseguia enxergar sua luz, aquele fragmento luminoso que eu agora sabia que todos possuíam. Também comecei a ver algo como campos de energia ao redor das pessoas, o que só mais tarde descobri serem chamados de auras. Na época, eu os chamava de forças vitais, porque não sabia como explicar aquilo. Além disso, comecei a receber conhecimentos que pareciam surgir do nada. Eram como downloads de informações que eu não tinha estudado, nem aprendido em lugar algum. Era assustador. Eu queria minha vida antiga de volta. Não sabia como lidar com tudo aquilo. Não sabia com quem compartilhar. Quando tentei explicar à minha esposa, ela se assustou, e eu me senti isolado. E na época, trabalhávamos com pesquisas subaquáticas,
um trabalho extremamente perigoso nos anos 80. Falar sobre morte era quase um tabu, algo que simplesmente não se discutia. Por isso, quando passei por essa experiência de quase morte, eu me isolei. Não sentia que podia compartilhar isso com meus colegas e muito menos com minha esposa. Eu simplesmente me fechei, tentando lidar sozinho com o que tinha acontecido. Na época, eu estava na casa dos 20 anos. Durante a experiência, passei por algo que só posso descrever como uma revisão da minha vida. Foi como sentir um amor imenso, maior do que qualquer coisa que já havia experimentado, mas ao mesmo tempo, fui confrontado com uma visão muito honesta de quem eu realmente era. Pude ver todas as minhas interações, os momentos bons, ruins e até aqueles que me envergonhavam. Foi como um espelho que não escondia nada. E, ao encarar essa revisão, percebi que havia aspectos em mim que eu poderia melhorar. Aceitação, essa foi a primeira lição que tirei de tudo aquilo. Aceitar quem eu era, com todas as minhas falhas, mas também aceitar que podia ser uma pessoa melhor. Isso trouxe uma transformação imensa. Passei a enxergar que algumas das minhas atitudes não eram como eu gostaria e que eu podia mudar. Outra lição poderosa foi sobre tolerância. Naquele estado de consciência expandida, eu entendi que cada pessoa tem o direito de fazer suas próprias escolhas. Durante minha vida, muitas vezes eu reagi com ego, irritação ou julgamentos diante das decisões dos outros. Mas percebi que essas escolhas pertencem a eles, não a mim. Eu podia ser mais tolerante, aceitar que cada um trilha seu próprio caminho, assim como eu trilho o meu. Isso também incluía as circunstâncias da vida, aquelas situações que às vezes nos frustram ou nos desafiam. Entendi que é possível ser tolerante com as dificuldades e trabalhar para transformá-las. E a terceira grande lição foi sobre verdade. Como engenheiro, eu sempre valorizei a verdade factual, concreta, lógica. Mas ali, compreendi que existe também uma verdade que ressoa dentro de nós, uma verdade pessoal, que sentimos no coração. Nem tudo precisa ser quantificável ou explicado. Algumas coisas simplesmente são. Essa verdade interna é tão importante quanto a verdade objetiva. Essas três lições, aceitação, tolerância e verdade, se tornaram como um mantra para mim. Mas o resto da experiência, o encontro com o que percebi como Deus, a sensação de estar rodeado pela minha família de almas, e a revisão da minha vida, tudo isso, tentei guardar numa caixa, como se pudesse esconder. Eu queria seguir em frente com a minha vida, mas a verdade é que essa experiência não desaparece. Ela permanece. Ela se torna parte de quem você é. 11 anos depois, enquanto meditava, tive outra experiência. Era como se estivesse revivendo aquele momento inicial, mas agora com o benefício de mais 11 anos de vida para refletir. Naquela visão, vi o quanto eu havia mudado. Foi como um lembrete de que eu precisava honrar toda a experiência original, não apenas escolher as partes que eram confortáveis para mim. Uma das coisas que vi na minha revisão de vida foi que eu teria câncer no futuro. Não sabia exatamente quando, mas imaginava que seria algo distante, talvez nos meus 80 ou 90 anos. Porém, isso aconteceu muito antes. Nos meus 40 anos, enquanto trabalhava como gerente em um hospital, senti uma dor insuportável nas costas, como se algo tivesse explodido dentro de mim. Sabia que algo estava muito errado. Quando fui ao pronto-socorro, reconheci a cena imediatamente. Era exatamente como eu tinha visto na minha revisão de vida. A enfermeira que me atendeu, que era uma conhecida, entrou na sala com lágrimas nos olhos. Ela mal conseguia falar, mas eu já sabia. Sabia que o médico entraria, hesitante, tentando encontrar as palavras certas para me dizer que eu tinha câncer terminal. E foi exatamente assim que aconteceu. O médico entrou, e eu já sabia o que ele diria antes que ele dissesse. Ele explicou que o câncer havia se espalhado. Estava nos meus pulmões, coluna, quadril, cérebro e rins. Minha coluna havia colapsado porque os tumores tinham destruído os ossos. A previsão era sombria.
Disseram para eu colocar meus assuntos em ordem. Mas eu também me lembrava da revisão de vida. Eu sabia que viveria além do câncer. Sabia que havia um propósito maior na sobrevivência. Então, mesmo diante dessa notícia devastadora, houve uma parte de mim que se manteve firme. Não era meu momento de partir. Quando me disseram que era um câncer de estágio 4, em rápida progressão, e que o tratamento seria praticamente inútil, eu não aceitei. Pensei comigo mesmo: se eu tive coragem de dizer não a Deus durante a minha experiência de quase morte, dizer não aos médicos não seria nada. E assim, escolhi minha própria equipe de tratamento e decidimos enfrentar a doença juntos. Além disso, optei por equilibrar os tratamentos convencionais com abordagens mais holísticas, porque sentia uma orientação espiritual muito forte. Porém, havia um problema. Eu não suportava os efeitos do uso pesado de morfina e Percocet. Sob essas medicações, meu canal de comunicação espiritual ficava nublado, e não ouvir minha orientação interna era algo que me perturbava mais do que o próprio câncer. Foi então que tive uma experiência que só posso descrever como angelical. Vi claramente como poderia abandonar o uso da morfina e, no lugar disso, utilizar práticas de atenção plena para controlar a dor. Essa clareza era crucial para mim, pois precisava da minha conexão espiritual intacta para decidir como vencer o câncer. A partir daí, comecei quimioterapia e radioterapia simultaneamente. Apesar de todo o ceticismo dos médicos, senti que estava melhorando. Após 6 meses de tratamento, pedi um novo exame de PET scan, que mostra as células cancerígenas ativas. Inicialmente, houve resistência. Os médicos estavam convencidos de que eu estava apenas adiando o inevitável. Em suas palavras, não queriam me causar mais sofrimento. Mas insisti, e finalmente o exame foi feito. Os resultados demoraram para ser analisados. Ninguém queria ler o laudo, temendo confirmar um prognóstico sombrio. Eles achavam que estavam sendo compassivos, mas, para mim, a incerteza era pior. Então, pedi a ajuda de um enfermeiro que conhecia, e ele convenceu meu médico a verificar os resultados. Quando o médico entrou na sala, ele estava chocado. Disse que os resultados eram incríveis. O câncer estava regredindo. Eu sabia que o câncer havia desaparecido, então tomei uma decisão difícil. Interrompi o tratamento. Eu disse: não preciso mais disso. O câncer se foi. Quero voltar a viver minha vida. Mesmo assim, tive que lidar com as consequências físicas. Minha coluna, que havia colapsado por causa dos tumores, permaneceu assim por quase um ano antes que os médicos aceitassem reconstruí-la com uma estrutura de titânio. Perdi a sensibilidade nos pés e nas mãos, vivo com dor constante, porque os materiais na minha coluna não se expandem ou contraem de forma sincronizada. Mas essa é a minha vida agora, e escolho não permitir que essas limitações me impeçam de viver plenamente. Com o tempo, comecei a perceber a dualidade entre minha humanidade e minha espiritualidade. A vida, muitas vezes, parece um pêndulo que oscila entre essas duas dimensões. Quando estamos presos às preocupações terrenas, pagar contas, lidar com responsabilidades, nossa luz espiritual parece menor, quase imperceptível. Mas, quando nos permitimos conectar ao nosso lado espiritual, essa luz se expande. Compreendi que carregamos dentro de nós um fragmento dessa luz divina, dessa unidade maior à qual todos pertencemos. Embora pareçamos indivíduos separados, na realidade estamos todos interconectados. Durante minha experiência de quase morte, vivenciei isso de forma plena, um sentimento profundo de unidade, de que somos parte de algo muito maior. Essa conexão continua presente, mesmo que escondida sob o véu da separação. Compartilhamos energia o tempo todo, mesmo sem perceber. Agora, enquanto compartilho minha história, estou oferecendo um fragmento da minha luz para você, e você, ao ouvir, está vivenciando isso à sua maneira. Estamos trocando energia neste exato momento.
Isso é o que significa ser humano e divino ao mesmo tempo. Reconhecer a interconexão que sempre existiu entre todos nós, mesmo que raramente falemos sobre isso. Essas experiências me ensinaram que, mesmo em meio à dor e às dificuldades, podemos tocar essa luz. Podemos nos conectar a ela, expandir nossa consciência e voltar para viver a vida com mais amor, intenção e propósito. No fim, não é sobre superar a morte, mas sobre aprender a viver, realmente viver, com a consciência de que nunca estamos sozinhos. Se você gostou dessa história extraordinária, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe com aquele amigo que também gosta de ouvir histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.